Diego é filho de Caetano Félix, né? Meu Deus, é forte, hein? É uma benção, pai dele. Irmão de quem? Irmão dele? Douglas Félix. Só é fera, só é pregador da família, né? Meu Deus. Então, meus irmãos, ele está aqui, vai estar ministrando a palavra de Deus. Eu já o conheço já há muito tempo. Eu acho que você tem quantos anos? 36, né? Então eu estou um pouquinho além, né? Um pouquinho só além, 4 anos à frente, né? Então, mas eu já o conheço já desde a sua adolescência também. Seu pai eu conheço há muito tempo. E eu creio que Deus vai usar a vida dele aqui para nós, amém? Ô, glória! Eu creio que ele não prega só para a multidão, ele prega onde tem adorador, né? Tem adorador aqui? Aleluia! Então foi esse público que Jesus reservou para ele aqui hoje, né? Então estávamos aqui com mais irmãos, mas Deus, ele não fala com quem está ausente. Diga para quem está ausente, diga: Deus não fala com quem está ausente. Deus fala com quem está presente. Você já observou qual é o tema aqui? Já observou? Carregadores de quê? Agora toca no ombro de quem está ao seu lado. Diga: você não é carregador de doenças, de maldições, de pragas. Você é carregador da glória de Deus. E nem carregador de vícios. Você é carregador da glória de Deus. Quem acredita que é carregador da glória de Deus, dê um glória bem forte, porque Ele merece. Fique de pé, por gentileza, já senta daqui a pouquinho. Estenda a sua mão na direção do servo do Senhor, amém? E vamos orar pela vida dele, amém? Você que gosta de pregar, anote aí um novo esboço que está vindo aí, tá bom? Eita, Deus, eu nem digna. Pai, aqui está teu servo. Que o Senhor irá usá-lo, Senhor, esta noite para falar aos nossos corações. Já ouvimos aqui outros profetas, outros pregadores, outros adoradores. Mas o Senhor reservou este momento para que viesse usar a vida do teu servo Diego Félix. Pai, te peço, usa a vida dele uma vez mais, como o Senhor tem usado. Os teus oráculos, ó Pai, o teu logos esteja na vida dele. O teu logos esteja na vida deles, ó Pai. E que o Senhor dê a ele a palavra, ao abrir e fechar os seus lábios, a palavra da verdade, a palavra revelada, a palavra da ciência, a palavra do conhecimento. Ó Deus, em nome de Jesus, e que ele seja profeta neste lugar. E que o Senhor fale aos nossos corações, e que essa mensagem seja um divisor de águas em nossas vidas. E que saiamos daqui, Pai, carregados pela tua glória e pela tua unção, em nome de Jesus. A igreja diga comigo: fala, Senhor. Que o teu servo ouve. Se é verdade, aplauda Jesus bem forte. Nossa, aqui está na 10. Glória a Mas se Deus. você quiser te levar Até de manhã, né, pastor? Glória a Deus. Queridos, eu quero essa noite cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Quem sente Deus, quem está feliz, levante a sua mão. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte para Jesus. Glória. Queridos, eu quero mais uma vez glorificar o bondoso Deus por essa oportunidade que uma vez mais Deus nos proporciona. A Deus seja dada a honra, a glória, louvor e adoração para todos sempre. Me sinto feliz, meus irmãos, de conhecer mais uma parte, mais uma partícula da família que há de morar nos céus. E agradecer a Deus pela vida do pastor Luiz Ofé, irmãos. Pastor Luiz Ofé, quando eu pensava em pregar, ele já pregava. Pastor Luiz Ofé, irmãos, é uma enciclopédia ambulante. Deus abençoe grandemente a vida do pastor Luiz Ofé, irmãos. Sem hipocrisia, o pastor Luiz Ofé tem sido bênção de Deus por onde ele tem passado, irmãos. Geralmente a gente se encontra muitos cultos, né, pastor? A graça de Deus, o pastor Luiz Ofé sempre aí também nos eventos, movimentos, e para a gente é uma honra. Quando Joel já conhece há muito tempo, pastor. Joel é fundador da igreja. Meu Deus, é verdade, verdade. Quando ele falou que era da sua igreja, eu digo: meu Deus, pastor Luiz Ofé, sem comentário, já conhece há muito tempo. Deus abençoe grandemente, pastor, a sua vida, o seu ministério, de uma forma grandiosa. A pastora Viviane também, Deus abençoe grandemente a sua vida, pastor.
É um prazer, satisfação. Deus abençoe a pastora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe Joel, esse amigo de longas datas, pastor. Aquela igrejinha lá da 13, né? Quando a gente pregava a Assembleia de Deus, pastor, meu Deus, até paralítico chegou a andar ali, né? Foi verdade. Coisas extraordinárias, irmãos. Hoje está numa igreja muito grande ali. E pela graça de Deus, irmãos, Deus tem sido bom conosco. Amém? Queridos, quantos querem mais uma vez ouvir Deus falar? Levante a sua mão. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Meu Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Meu Deus. E o versículo de número 11, irmãos. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. E Na glória. o versículo de número 11. Glória. Aquele que encontrou, você pode glorificar Jesus. Glória a Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Eu queria mais uma vez, por bondade, convidar toda a igreja a se colocar sobre os pés em reverência à palavra do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Aquele que encontrou, você pode dar glória a Deus para Jesus? Glória. Diz assim a palavra do bondoso Deus, conforme está a tradução da minha Bíblia, mais o mesmo efeito. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua Casa. Casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertence a ele por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com Alegria. júbilos. Aleluia. Deixe a sua Bíblia onde você está sentado. Eita. Pegue mais uma vez na mão desse crente que está do seu lado aí, desse crente carregador, irmãos, da glória de Deus. Pega na mão dele, eu sei que você já cumprimentou ele, mas pegue na mão dele aí. Eu sei que tem gente aqui, irmãos, que já viu anjo, já virou até anjo, né? Tem gente que está desde as 2 horas, né, pastor? Vem aqui e já viu anjo, já sentiu anjo, já foi tocado. Mas eu queria que você olhasse para quem está do seu lado aí, para esse crente: pastor, eu estou numa luta que só a graça de Deus. Mas quanto mais fraco você estiver, mais forte na presença de Deus você está. Pastor, aonde mais Deus usa, quanto mais fraco você estiver, aonde mais Deus te usa, irmãos. Pega na mão desse crente, chacoalha a mãozinha dele até ele começar a dar glória a Deus. Glória a Deus. Diga Aleluia. para ele: você dá glória. Diga: eu dou aleluia. Diga: e nós adoramos juntos. Diga: o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Olha para essa pessoa, diga assim: meu irmão. Diga: Deus essa noite. Deus nessa noite. Diga: tem presença. Tem graça de Deus. Diga para a sua vida. Olha para esse crente, pergunta se ele acreditou na palavra de profeta que você deu para ele. Pastor, acredito que se olha para ele, vê se ele está com o cara que acreditou na palavra do profeta. Pastor, como eu sei? Se ele der um sorriso perto da orelha e em seguida começar a dar glória a Deus, é sinal que ele acredita que Deus tem muito mais. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Glória. Todo seu assento, glorificando, magnificando o Cordeiro. Tu conhece muito bem a história deste personagem por nome Obed-edom. Quem já ouviu alguém pregar, alguém falar, levante a sua mão. Quando a gente menciona este nome Obed-edom, geralmente você vai em muitas igrejas, em muitos ministérios, e muitas pessoas fazem campanha a respeito da casa de Obed-edom. Mas eu queria compartilhar convosco a história deste cidadão antes da chegada da arca. Pastor, eu acreditava, lendo a Bíblia Sagrada, o texto da Bíblia Sagrada, apenas com a chegada da arca. Mas eu quero que você entenda que antes da chegada da arca, Obed-edom já tinha uma vida. Mas escute, quando nós falamos a respeito da arca,
E todos nós sabemos que a arca do Senhor representa a presença de Deus. Diga a arca do Senhor, diga representa, diga a presença de Deus. Se você observar o Antigo Testamento, você verá que inúmeras vezes Deus estava presente com o povo de Israel. Às vezes que Deus estava com o povo de Israel em batalhas, em lutas, você verá que Deus sempre dava vitória. Deus sempre surpreendia o povo de Israel. E resumindo para você entender, o texto nos fala, chegando no livro de Samuel, que em certa vinda, da mesma forma, o povo de Israel começou a batalhar. O povo de Israel começou a guerrear contra os filisteus. Mas quando o povo de Israel começou a guerrear contra os filisteus, o texto nos fala que agora quem vai prevalecer não é o povo de Israel, mas sim os filisteus. Pastor, o senhor acabou de falar que por onde o povo percorria estava a arca, Deus dava vitória. Mas escute, o povo de Israel pelejando contra os filisteus, o texto nos fala que agora os filisteus vão prevalecer. Os filisteus ganham e conquistam acima do povo de Israel. O mais interessante é que com a conquista do povo filisteu, o texto nos fala que agora eles vão tomar, diga a arca, diga bem forte, eles vão tomar, diga a arca. E quando eles tomam a arca, o texto nos fala que agora, irmãos, a notícia vai começar a se espalhar. E um daqueles que participavam da batalha vão anunciar a quem? Ao sacerdote Eli. A Bíblia nos fala que este é alguém que vai anunciar ao sacerdote Eli. Ele começa a dizer que os filisteus prevaleceram e em seguida, não apenas os seus filhos por nome, Ofni e Finéias morrem, falecem. Eles, quando falam diante do sacerdote Eli, o texto nos fala que o sacerdote Eli, escutando que a arca havia sido tomada, ele cai, estava sentado, cai. Pastor, o que acontece? Ele morre. O texto nos fala que a sua nora estava prestes a um parto, a dar luz a um filho, um dos seus filhos por nome Finéias. Quando ela escuta que a arca havia sido tomada, que o seu esposo havia falecido, que o seu sogro havia falecido, o texto nos fala que agora ela vai dar um nome ao seu filho. Pastor, qual foi o nome? E acabou. Foi-se a glória de Deus. E algumas traduções, foi-se a glória de Israel. Escute que a Bíblia nos fala que quando ela batiza, dá este nome. Agora os filisteus vão tomar a arca e levar a arca à sua cidade. O mais interessante é que quando eles pegam a arca, eles vão colocar no templo que eles adoravam um certo Deus. Pastor, que nome deste Deus era? Dagon. Eles vão pegar a arca e colocar sobre aquele templo aonde eles apresentavam sacrifícios perante aquele Deus Dagon. E o texto nos fala, queridos, que quando eles vão amanhecer, sabe o que acontece? A Bíblia nos fala que Dagon estava de joelho, prostrado perante a arca. Meu Deus! Você sabe que a Bíblia nos fala que Deus começou a tocar sobre os filisteus. Deus começou a ferir o povo filisteu. E o mais interessante é que pelo segundo dia, irmãos, quando eles vão ao templo de Dagon perceber e olhar o que estava acontecendo com a arca, a Bíblia nos fala que os braços, pernas e a cabeça de Dagon estavam cortados. Eles começam a ser atingidos, eles começam a sofrer o ataque. O mais interessante é que todos nós sabemos que a arca do Senhor traz refrigério sobre a vida daquele que tem a presença de Deus. Mas você pergunta, pastor, e perante os filisteus o que aconteceu? Eles ficaram com a arca durante 7 meses. Nos 7 meses que a arca permaneceu com os filisteus, Deus começou a ferir. E o mais interessante é que a ferida que Deus faz contra os filisteus é humilhante. Por quê? Porque Deus vai ferir os filisteus com hemorroide. Deus vai começar a tocar nos filisteus. Os sacerdotes agora de Dagon percebem que não é apenas entregar a arca, mas eles entendem que eles vão ter que apresentar um sacrifício. Pastor, o que é que eles fazem? Apresentam um sacrifício. Preparam, pegam a arca agora, e quando eles colocam a arca sobre aquele carro novo, o texto nos fala que agora, porém, a arca vai adiante. Mas quando a arca vai adiante, a arca não vai para a direita, não vai para a esquerda, ela vai todo o tempo reto. Pastor, e aonde ela vai chegar? Numa cidade por nome Bet-Semes.
Naquele momento agora o povo de Israel recebe, o povo de Israel recebendo. O mais interessante, irmãos, que vai entrar a curiosidade. O povo vai ficar curioso para saber o que tinha dentro da arca. Pastor, o que acontece? Deus fere, Deus mata. Pastor, mas esse povo de Bet-Semes fazia parte de quem? De Israel. Vocês percebem, já ouviram aquele ditado que a curiosidade leva à morte? O povo ficou curioso, queria saber o que tinha dentro da arca, mas o texto nos fala que Deus toca, Deus fere, Deus mata. E agora, pastor? A notícia agora vai chegar nas regiões de Kiriat. E o mais interessante é que quando chega, irmãos, agora eles vão falar uma outra versão. Eles não falam que eles foram feridos. Eles falam simplesmente que os filisteus entregaram a arca. E o texto nos fala agora que quem vai receber a arca, quem é? Diga Abinadab. Diga bem forte, enche o pulmão, diga Abinadab. Todos nós podemos observar que agora Abinadab recebe a arca. E quando Abinadab recebe a arca, ele vai separar o seu filho por nome Eleazar. Este será responsável em cuidar e estar com a arca. E o texto nos fala que a arca vai permanecer quanto tempo na casa de Abinadab? 20 anos. Durante os 20 anos que a arca permanece na casa de Abinadab, eu me pergunto, você verá na Bíblia Sagrada que Abinadab foi abençoado? Apenas o texto nos fala, pastor Rofé, que a arca permaneceu durante os 20 anos que a arca permaneceu na casa de Abinadab. Alguma coisa aconteceu? Não. Você vê comigo na Bíblia Sagrada que agora, depois desses 20 anos, Davi sente a necessidade de tomar a arca. E quando ele sente a necessidade, o texto nos fala que ele vai preparar mais de 30 mil homens. Os 30 mil homens que ele se prepara para levar a arca, a Bíblia nos fala que Abinadab está acompanhado dos seus 2 filhos. O mais interessante é que a Bíblia nos fala que Abinadab, como Davi, vão fazer da mesma forma que os filisteus fizeram o quê? Pegam a arca e colocam sobre um carro novo. Meu Deus. Aleluia. O interessante, irmãos, que Abinadab sabia muito bem como a arca deveria ser conduzida. Pastor, quem deveria conduzir a arca? Você sabe dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Quem era? 1, 2, 3 e já quem? Quem era? Olha para quem está do seu lado, diga assim: os levitas. Diga, eles eram responsáveis em levar a arca, mas eles fizeram o quê? O oposto, o contrário. Eles pegam a arca e colocam sobre um carro novo. E o texto nos fala que conforme a arca ia adiante, irmãos, vai chegar um momento que a arca vai tropeçar. E neste tropeço, um dos filhos de Abinadab vai segurar a arca. E quando ele segura, Deus faz o quê? Deus fere, Deus mata. A pergunta que eu te faço: ele fez um ato de bondade? Se você ler na Bíblia Sagrada, sim. Você percebe comigo que ele vai tentar segurar a arca, mas todos nós sabemos que não era qualquer um que poderia tocar na arca. Pastor, o que vai acontecer? Quando Deus fere, o mais interessante que eu quero que você entenda, que até então Abinadab, pastor Rofé, não era conhecido. Abinadab agora é conhecido como alguém que autoriza, leva a arca, e o seu filho, sabe o que acontece? Morre. Diferente de Obed-Edom. Obed-Edom ficou conhecido pela prosperidade. Abinadab agora fica conhecido porque um filho dele morre. Só o fato dele tocar, Deus fere. Deus ferindo, sabe o que a Bíblia nos fala? Que Davi, vendo aquela situação, cria um temor, um tremor. Ele sente medo. Pastor, e quem vai entrar na história? Obed-Edom. Meu Deus. Pastor, Davi conhecia quem era Obed-Edom? Nunca tinha ouvido falar. Mas naquele momento Obed-Edom aparece. O mais interessante é que a arca vai parar, sabe aonde? Na frente da casa de quem? Uma pessoa desconhecida, uma pessoa que ninguém conhecia, uma pessoa que meramente, irmãos, não era digno em ótica humana de receber a arca. Pastor, o que acontece agora? Davi olha e dá uma ordem. O mais interessante é que a ordem do rei tinha que ser o quê? Executado, obedecido. Obed-Edom naquele momento agora vai receber a arca. E quando ele recebe a arca, o texto nos fala que os 3 meses que a arca permaneceu na casa de Obed-Edom, Deus começou a prosperar em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus.
A prosperidade foi tão grande que você sabe que a Bíblia nos fala que quem vai ouvir agora falar da prosperidade vai ser quem? Davi. Davi agora vai tomar, irmãos, agora a autoridade. Davi agora, neste exato momento, vai planejar como levar a arca. Pastor, ele sabia agora, ele sabe muito bem como deveria conduzir a arca. Ele pega a arca e o interessante é que de passo em passo ele apresentava o quê? Diga sacrifícios. Diga sacrifícios. Diga bem forte, pega na mão desse crente e diga sacrifícios. Os sacrifícios que ele apresenta, ele vai adiante. E a Bíblia nos fala que quando ele vai chegando na cidade, ele começa a bailar e a saltar e jubilar na presença de Deus. E quem estava na janela, irmãos? Meu Deus. Tinha alguém que estava na janela. Quem era? Mical. Só observando os passos de Davi. Sabe que a Bíblia nos fala que Mical vai desprezar o rei, vai desprezar a Davi, mas o desprezo dela é tão grande que ela começa a xingar Davi. Pastor, o que vai acontecer? Você sabe que a Bíblia nos fala que acontece com Mical? Ela fica estéril e morre estéril. Olha aí, Jesus. Só por causa, irmão, só por causa que você vai entender onde eu quero chegar. Irmãos, escute, a gente está no seminário, né? A gente está no seminário. Olha para esse crente que está do seu lado. Coloque a mão na costa dele aí. Meu Deus! Vê se a costa dele é calejada. Meu Deus! Pastor, como eu faço para ter costa calejada? É só vir para o culto de doutrina. Meu Deus! E ouvir palavra. Olha aí, não. Pensei que você ia dar um glória a Deus mais forte. Glória a Deus. Irmão, se a gente olhar a Bíblia Sagrada, eu poderia falar a respeito de Davi. Mas aqui no texto eu quero comentar a respeito apenas de dois personagens. Diga Abinadab. Enche o pulmão, diga assim, Abinadab. Diga e Obed-edom. Pastor, eles são os personagens centrais dessa história, assim, entenda para você compreender. Eu quero que você compreenda a diferença de quem faz parte da geração de Abinadab para quem faz parte da geração de Obed-edom. Pastor, há diferenças sim, eu quero que você entenda. A primeira é que começamos com a geração de quem faz parte da geração de Abinadab. Pastor, qual é a geração? Entenda que quando a arca fica na casa de Abinadab durante os 20 anos, você percebe que quando a arca, Joel, chega na casa de Abinadab, Abinadab tem o máximo de cuidado. Pastor, o que é isso? Revelação. Eu estou exercendo a mentalidade de Cristo que me foi provida mediante a palavra. Escute, Abinadab, irmãos, tem todo o cuidado com a arca, porque a arca chega na sua casa antes dos 20 anos. Agora Abinadab vai zelar, Abinadab vai cuidar, mas conforme os anos se passam, Abinadab vai começar a ganhar presentes. Quando a arca chega na casa de Abinadab, a arca permanecia no centro. Agora, depois dos presentes, os presentes foram tomando a frente da arca. A arca começou a ficar de lá. Os filhos de Abinadab chegavam na sua casa, ao invés de reverenciar, ao invés de se prostrar, começaram a tratar a arca como algo normal. A arca começou, irmãos, a criar poeiras. Ninguém agora mais se preocupava em limpar a arca, porque até então, no início, 1000 maravilhas. A arca estava presente. 1000 maravilhas, a arca estava com eles. Escute que eu vou lhe dizer aqui a diferença de quem faz parte desta geração. A geração de Abinadab é uma igreja, irmão, sabe qual é? Uma igreja natural. Meu Deus. Vou te explicar. Vou te explicar. Tem pessoas, irmãos, que tratam a presença de Deus, sabe como? Como algo natural. Vou te explicar. Tem pessoas que chegam num ambiente como esse. É por isso, irmãos, que tem pessoas que quando sentam numa cadeira como essa, não tem coragem de abrir a boca para adorar, não tem coragem de abrir a boca para glorificar. Por quê? Porque quando eu trato a presença de Deus como algo natural, eu sinto nessa cadeira e passo a ser não um adorador, mas um telespectador. Você não está na frente de uma televisão que você pega o controle e vai mudando de canal quando não gosta. Você está na presença, e quem está na presença tem que perder algo. Você não pode tratar a presença de Deus como algo natural.
isso que tem gente morta dentro da igreja. Meu Deus. É por isso que tem gente que não sente Deus. E além de não sentir, sabe o que acontece, pastor Rafé? Quer proibir quem quer adorar, quem quer glorificar. Para com isso. Pega na mão desse crente. Pega na mão dele, chacoalha a mãozinha dele. Diga, vai dar glória a Deus ou vai ficar calado. É forte, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Você já percebeu que Jesus, quando começa a bater, o povo deixa de dar glória a Deus? Eita, Jesus. Tem gente que só está acostumado, irmãos, com coisa boa. Mas quando Jesus começa a bater um pouquinho, sabe o que ele faz? Fica de cara feia. Pastor, o senhor se preocupa? Preocupo nada, irmãos. É você que fica com cara feia que tem que se converter. É você que fica com cara feia que tem que entender que quem carrega a presença de Deus não pode tratar ela como algo natural. É por isso que enquanto você tratar a presença como algo natural, vai vir para culto, sair do mesmo jeito. Vai vir para a campanha, não é abençoado. Mas a partir do momento que você fala, não, eu carrego a presença, eu tenho a presença, sai da frente, porque a graça de Deus que será liberada sobre você vai trazer proezas. Quem pode adorar, adora. Quem pode adorar, quem faz parte da igreja de Abinadab, você sabe como ele trata a presença? Ele trata como algo natural. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, meu irmão, não trate a presença de Deus como algo natural. Irmão, você quer ver, não sei o pastor Rafé, mas você quer ver uma pessoa indignada, pastora Viviane? É quando ele está pregando, Deus está usando, e o cidadão, ao invés de se ligar, Meu Deus. Ai, vou está falar. pensando em outra coisa. Meu Deus. Além de estar pensando em outra coisa, sabe o que ele está fazendo? Está no celular olhando. O culto está rolando, ele está aqui. Celular, Jesus. Entenda que quando você vir para a casa de Deus, a casa de Deus não é a sua casa. Que você tem liberdade, mexa o celular quando você quiser. Mas na presença de Deus tem a reverência. Enquanto você tratar a arca de Deus como algo natural, nada vai mudar na sua vida. Não adianta fazer campanha, não adianta pedir oração, não adianta passar o culto na igreja, se você mesmo não reverencia a presença daquele que é, daquele que pode, daquele que faz. Se tem alguém que entende, libera glória. Se tem alguém que entende, faz alguma coisa. Pastor, porque faz parte da geração de Abinadab. Pastor, quem faz parte da igreja de Abinadab é como? Você sabe como é? Você sabe como ele é? É robótico. Você já viu o crente robótico? Meu Deus. Já viu? É boa. Né, pastor Roberto? Tem gente robótica, eu vou traduzir. Eita, O pastor está dizendo da glória, ele acompanha. Meu Deus. Da aleluia, ele acompanha. Eita, meu Mas tem gente que só reage se o pastor. Fala. Meu Sabe o que é Deus. isso? Igreja de Abinadab. Meu Deus. Mal acostumado. Se não mexer, não está bom. Olha aí. Se não falar, não está bom, pastor, porque ele é robótica, ele é automático, aquele tipo de gente que ele é controlado, irmão. Você já viu aquele controle remoto que você aumenta a placa de canal, tem gente assim. Pastor, por quê? Porque faz parte da igreja de Abinadab. E quem faz parte da igreja de Abinadab, além de não ter reverência, ele é robótico. Pastor, qual é a diferença? Escute, para você entender aqui aonde eu quero chegar. Agora a gente vai para onde? Diga Obed-Edom. Diga bem forte, diga Obed-Edom. Pastor, quem foi Obed-Edom? Eu conheço alguém que foi abençoado, não é isso? Deus não abençoou a casa de Obed-Edom. Deus não prosperou a casa de Obed-Edom. Mas antes da chegada da arca, Obed-Edom já tinha uma história. Você sabia? Meu Deus. Pastor, Obed-Edom veio de que geração? Uma geração amaldiçoada.
A geração de Obed-edom era uma geração amaldiçoada. Pastor, ele fazia parte de quem? Da descendência de Esaú. E todos nós sabemos que Deus havia amaldiçoado. E o interessante, sabe qual é? É que a Bíblia e alguns historiadores comentam e chegam a dizer que a mulher de Obed-edom, você sabe que ela era? Estéril. Meu Deus. Pastor, ela não tinha filhos, ela era estéril. Pensa no homem miserável que não tinha nada, nenhuma prosperidade. Sabe quem era? Obed-edom. Mas no dia da chegada da arca, a vida de Obed-edom mudou. Vou traduzir para você entender. Quem faz parte da igreja de Abinadab vive o evangelho renovado. Meu Deus. Não, você não entendeu, eu vou traduzir para você. Glória! Tenha cuidado com este evangelho renovado. Meu Deus. Pastor, cuidado porque, escute, os filhos de Deus fizeram o que com a arca? Eles pegam a arca e colocam sobre um carro novo. Abinadab, ele faz o quê? Ele pega a arca, ele faz a mesma coisa que os... Pastor, ele sabia muito bem que para levar a arca não era sobre carros. Pessoas levavam a arca. Pastor, onde? Faz assim, ó. Eita Deus. Pastor, carregava onde? Nos ombros. Mas eles fizeram o quê? Vamos renovar. Meu Deus. Vamos fazer melhor. Eles pegam a arca e colocam sobre um carro novo. E o mais interessante é que tem gente que gosta. Olha aí. Meu Deus. O que eu vou dizer aqui está sendo filmado ali, né, pastor? Não tem problema, irmão. Melhor ainda, irmãos. Cuidado com o evangelho renovado. Pastor, que evangelho é esse? Nós estamos na era dos coaches. Pastor, era de quê, irmãos? Hoje você vê nos status, rede social, você vê gente publicar frases. Frase não é Bíblia. Silêncio na terra. Tem gente que compartilha frases. Pastor, eu achei tão bonitinho uma frase que o fulano falou. Irmãos, entenda que você não tem que compartilhar frase. Compartilhe Bíblia Sagrada. Escute o que eu vou dizer. Se não tem palavra, se não vive palavra, não é evangelho. Evangelho cristocêntrico é pregado Bíblia, palavra. Se a tua igreja não tem Bíblia, cai fora. Mas se a tua igreja tem palavra, fica nela, porque tem alimento de Deus na terra. É por isso que tem gente, irmãos, que anda de um lado para você. Já viu aquele tipo de crente macaco? Meu Deus. Vai para cá, vai para ali. E tem uns ainda que tem a audácia, a coragem de dizer: não tem palavra. Tem sim, você que não lê Bíblia. Meu Deus. Olha aí. Meu Deus. Tem gente, irmãos, que ele só vai abrir a Bíblia, sabe quando? Quando vem para a igreja. Meu Deus. Olha aí. Em casa mesmo, quando ele chega, a Bíblia dele ele joga em cima da cama do sofá. Meu Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? Quando isso não existe mais, pastor. Quem não leu Bíblia, quem não leu Bíblia, quem não estudou Bíblia, quem não conheceu Bíblia, eu não quero estar na pele desse cidadão. Pega na mão desse crente que está do seu lado, diga para ele, pega na mão dele, chacoalha a mãozinha dele, diga para ele o mais forte que você puder, diga assim: meu irmão, você não precisa copiar o que está fora da igreja. Diga quem está fora, diga que tem que copiar a igreja. Diga copiar a igreja. Pega na mão desse crente, chacoalha a mãozinha dele. Chacoalha a mãozinha dele, diga: você não faz parte dessa geração. Você não é da igreja de Abinadab. Diga: para de sonhar e querer viver esse evangelho renovado. Evangelho que não tem palavra não é evangelho. Evangelho que não tem Bíblia não é evangelho. Mas evangelho que tem palavra, mensagem cristocêntrica é evangelho. Pastor, por quê? Cuide-se deste evangelho da prosperidade. Pastor, eu quero ficar rico, é pecado? Não. Mas a mensagem do reino é mensagem de salvação. A
morta dentro da igreja. Porque além de não reverenciar, pastor Rofé, não tem temor. Tem gente que sobe em cima desse altar, como se esse altar fosse um lugar qualquer. Você está vendo esse altar aqui? Esse altar é consagrado. Eu vou dizer algo, Deus vai começar e já começou a desmascarar, gente. Pastor, o que é isso? Nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos entender que a volta de Jesus é mais perto do que nunca. Quem é santo se santifique-se mais. Agora quem está sujo, se suja, irmãos. Mas tem um porém, quando Jesus Cristo voltar, não queira questionar, não queira dizer, pastor, vai dar tempo de eu questionar, não. Você vai ouvir duas coisas: ou entra no gozo do teu Senhor, ou apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Glória! Maravilha de Deus. Você pode dar glória a Deus? Tem gente que ficou triste, pastor. Meu Deus, já deu glória, acabou. E acabou. Glória. Pastor, eu não faço parte dessa geração. Você faz parte da geração qual? Diga Obed-Edom. Pega na mão desse crente, irmão. Pega na mão dele, chacoalha a mãozinha dele. Diga para ele assim, irmão, você vai dar glória a Deus. Tem gente que ficou triste, irmão. Aleluia! Pastor, eles fizeram o que? Diga, renovaram. Mas nessa renovação, você sabe o que aconteceu? Morte. Meu Deus! Morte. Morreu. E nessa morte, um temor é gerado sobre quem? Diga, Davi. Davi não tem a coragem, irmãos, de tomar a arca. E sabe quem entra na cena? Obed-Edom, onde eu compartilhei com vocês. Obed-Edom é uma pessoa qualquer. Uma pessoa desconhecida, já veio de uma geração amaldiçoada, a esposa era estéril. Pensa no homem miserável, era Obed-Edom. Mas quando a arca chega na casa de Obed-Edom, você sabe o que Obed-Edom faz, diferente de Abinadab? Abinadab não tinha zelo pela arca, diferente de Obed-Edom. Quando Obed-Edom recebe a arca na sua casa, o que Abinadab não fazia, Obed-Edom faz. Pastor, o que ele faz? Ele zela. Você sabe o que Obed-Edom faz? Quando amanhecia, Abinadab não se prostrava, juntamente com os filhos. Pastor, o que aconteceu? A primeira coisa que Deus fez, você sabe qual foi? Abrir a madre da esposa de Obed-Edom. Pastor, Deus fez o quê? Você sabe quantos filhos Deus deu para Obed-Edom? 8 filhos, para quem era estéril. Pastor, Deus abriu a madre. E o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Deus prosperou. Tem gente que diz assim, pastor, como eu faço para enriquecer? É fácil, lê esse texto. Obed-Edom se tornou próspero. O texto fala que Deus abençoou Obed. Riqueza não fala apenas financeira, riqueza fala em todas as áreas, a área sentimental, sua área física. Deus cura, Deus restaura. Quem está entendendo? A prosperidade foi tão grande que quem vai ouvir, diga Davi. Mas o mais interessante, irmãos, que Obed-Edom, ele tem o que? Zelo. Diga Obed-Edom, diga tem zelo. A esposa tem filhos e a primeira coisa que os filhos fazem agora é se prostrar. Mas entenda, a reverência de Obed-Edom era tão grande que a notícia vai chegar aos ouvidos do rei. Você já entendeu? A diferença de quem carrega a presença para quem não carrega. Não, vou traduzir melhor para você. Quando a presença de Deus passa a ser na sua vida, até quem não gostava de você vai ser obrigado a ouvir a notícia. Não, você não entendeu? Levanta a sua mão, pega na mão desse crente. Diga para ele, você está entendendo a responsabilidade de quem carrega a presença? Diga quem carrega a presença. Diga quem faz parte. Diga da igreja de Obed-Edom. Diga é espontâneo. O que é uma igreja espontânea? Você quer saber? Dá glória a Deus. Igreja espontânea é aquela igreja que não precisa eu pedir para você dar glória.
Você não entendeu. A igreja de Abinadab, ela é tratada no automático. A igreja de Obed-Edom, ela é tratada como uma igreja espontânea. Pastor, o que é uma igreja espontânea? A igreja de Abinadab só adora se vê. Obed-Edom é diferente. Independente se vê e se toca, ele está adorando o Cordeiro de Deus. Vou traduzir melhor para você. Tem gente que só adora a Deus se Deus fizer algo a favor dele. Mas quem faz parte da igreja de Obed-Edom, se Deus abre ou deixa de abrir, ele está com o intuito de adorar aquele que faz e aquele que pode. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diga assim: irmão, vai dar glória a Deus. Diga para ele: vai dar glória a Deus. Teve gente que ficou triste agora. Meu Deus! Pastor, estava esperando uma palavra. Você não quer ser um carregador da glória? Você acha que para carregar a glória de qualquer jeito? Pastor, eu achava que era só apenas para carregar de qualquer jeito. Você está errado. Carregar glória é uma responsabilidade muito grande. Verdade. No Antigo Testamento, a presença de Deus ficava onde? Diga, sobre uma arca. Agora, você sabe quem carrega a glória? O glória. Você sabe como você é conhecido? Templo. Aí tem um porém. A pergunta é essa: meu Deus, você está zelando por essa presença? Aleluia. Meu Deus, é forte. Vou traduzir melhor para você. Tem gente que começou tão bem, você já viu? Eita. Começou no fogo. Está falando. Mas era no fogo, irmão. Ninguém segurava. Meu Deus. Agora, irmãos, para pegar faísca. Meu Deus. Ai, Misericórdia. para ele adorar, para ele glorificar, só se Jesus descer na terra. Meu Deus. Pastor, por quê? Perdeu o prazer. Não tem mais prazer de adorar a Deus. É por isso que estas pessoas que não têm mais prazer de adorar a Deus, o culto para ele se torna normal. Meu Deus. Eita, Deus. Mas quem faz parte da geração de Obed-Edom, culto nenhum é normal para ele. Não, você não entendeu, só irmão lá atrás entendeu, deu glória. Na glória, Cristo. Vou traduzir para você. Pastor, a notícia chega aos ouvidos de quem? Davi. Sabe o que Davi faz? Pega agora a arca. Resumindo para você entender, a Bíblia fala que de passo em passo ele apresentava sacrifício. Quem faz parte da igreja de Obed-Edom tem uma diferença. Você sabe qual é a diferença? Ele apresenta sacrifício. Não, você não entendeu. Pastor, ele apresenta o quê? Sacrifícios. Vou traduzir melhor para você. Eu vou dizer como pregador pentecostal. Já são 23 anos que eu prego o Evangelho de Cristo. Desses 23 anos que eu prego o Evangelho de Cristo, Jesus já me levou em muitos lugares. Pastor, é conversa. Coloca no YouTube Pastor Diego Félix. Você vai ver a gente pregando em Abala, São Paulo, extensão de Gideões, vários eventos. Jesus disse: eu vou soprar o que eu tenho na tua vida. Escute. Nesse soprar de Deus, eu já vi muita coisa nessa caminhada. Eu sei o que é poder de Deus, irmãos. Escute o que eu vou dizer. Eu sei o que é poder, porque a gente vive isso. A gente tem que viver. É por isso que eu digo, irmãos, se você quer pregar a respeito de avivamento, você tem que viver primeiro. Glória a Deus. Porque tem gente que quer pregar batismo com o Espírito Santo, nem batizado ele é. Pastor, mas eu estou mostrando na Bíblia. Mostrar na Bíblia é uma coisa, agora viver é outra. Se eu quero pregar avivamento, eu tenho que viver avivamento. Meu Deus. Pastor, se eu não vivo, você não está autorizado em falar. Você está autorizado em primeiro ouvir. Eu quero traduzir para você. Quando Deus te chama para algo, execute o que Deus te chamou. Pastor, Deus me chamou para pregar. Pregue. Pastor, Deus me chamou para cantar. Cante. Agora, se Deus te chamou para pregar, não queira se meter em quem quer cantar. Pastor, mas eu sou um adorador. Escute, adorador é diferente de levita. Pastor, o que é adorador? Adorador, você adora em qualquer local.
Adorador, geralmente quando ele adora dentro da igreja, geralmente tem alguns adoradores que a coragem que ele tem só é adorar em casa, porque a voz não compensa, só a graça. Mas mesmo assim, desafinado ou não desafinado, ele está adorando. Pastor, e o levita? O levita, se ele quer cantar, se ele quer adorar, ele tem que aprender. Pastor, qual é a primeira coisa? Ele vai ter que orar, vai ter que jejuar, vai ter que se consagrar. E além disso, irmãos, se for preciso ele fazer uma aula de canto, faça. Mas pastor, eu sou adorador. Eu estou te explicando que adorador é diferente de levita. Silêncio na terra. Meu Deus. Respeitou, Jesus. Meu Deus. Pastor, mas eu quero pegar esse microfone. Você pode até pegar. Meu Deus. Mas se passar vergonha, depois não diga que foi Deus. Deus não tem nada a ver. Eita, glória. Adorar uma coisa, ser levita. Pastor, eu quero ser levita. Então começa a pedir para Deus aperfeiçoar tuas cordas vocais. Pastor, não dá. Entra numa aula de canto. Vai chegar um tempo que você vai cantar igual o sabiá, irmãos. Quando abrir a boca para adorar, irmãos, além de presença, sai da frente. Glória. Pastor, mas tem gente que prega e canta, é diferente. São chamados. Quem está ouvindo, dá glória a Deus. Agora, se você não foi chamado para isso, fica no banquinho aí, irmãos. Adora daí mesmo, irmãos. E deixa Deus te usar daí mesmo. Pastor, vou ficar revoltado. Não, para com isso. Você não faz parte da igreja de Abinadab. Quem é da igreja de Obed-Edom, escuta o recado, o chamado. Pastor, ele apresentava o quê? De passo em passo o sacrifício. Estou chegando no final para você entender e dar glória. Glória. Meu Deus. Agora eu entendo. Sabe o que eu entendo, irmãos? Sabe o que eu entendo? Você já viu aquela pessoa que não adora a Deus por nada quando ele vem para um seminário desse? Você já viu? Meu Jesus. É, pastor Rafael? Aqui não tem. Mas tem locais, irmãos, que você vai e o cidadão não abre a boca para adorar a Deus, não. Meu Deus. Antigamente, pastora Viviane, eu ficava atribulado do espírito. Eu dizia, meu Deus, a vontade era jogar água nele. Meu Deus. Mas pastor, o que o senhor agora fica preocupado? Tô nada. Vou traduzir e vou responder. Você sabe por quê? Eu só ofereço para Deus o que eu tenho. Vou traduzir para você. Aleluia. Quem não tem se cala. Deus. Pastor, não tenho glória. Pois bem, pode ficar calado. Aleluia. Pastor, não tem aleluia. Pois bem, fica caladinho. Agora tem um porém, não atrapalha quem tem sacrifício. Pastor, mas ele não deixa nem um minuto de dar glória. Você conhece a história dele? Tem gente que fez propósito com Deus, dizendo, Deus, lá no mundo eu falava palavrão. Quando eu entrar dentro da igreja, cada igreja que eu entrar, eu vou dar um glória, eu vou dar aleluia. Irmão, se não tem sacrifício, deixa quem tem. Deixa o menino rodar, marchar, adorar. Tem gente que está entendendo, só quem tem sacrifício adora. Só quem tem glória dá glória. Só quem tem aleluia dá aleluia, adora. Adora, 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 adora. E a chama na canadúria, a na chama na laia cheia. Adora, adora. Oh, aleluia. Olhe para mim aqui, eu encerro a minha palavra. Pega na mão desse crente que está do seu lado, pega na mão dele. Diga para ele assim, meu irmão. Não diga meu irmão. Você está preparado. Diga para se tornar com responsabilidade. Diga com graça. Diga um carregador. Diga de arca. Diga para carregar arca. Diga não é de qualquer jeito. Diga não é de qualquer jeito. Diga para carregar arca. Diga tem que reverenciar. Diga tem que se prostrar. Diga tem que sacrificar. Diga se não tem sacrifício. Diga não leva a arca. Fica chupando o dedo mesmo. Mas quem quer carregar a arca, fala para ele. Diga quem carregar a arca.
Diga não atrapalha. Eita Deus. Glória. Aleluia. Maravilhoso Deus. Deus. Parabéns, Senhor. Bora! Deus de glória. É por isso, pastor Rafael, que Micael, quando olha Davi levando a arca, bailando e saltando, Meu Deus, ela julga. meu Deus. Você já viu que tem gente que só vem para a igreja para isso? Meu Olha aí. Meu Para Jesus. olhar quem dança, Meu Deus. quem pula. Olha aí. Olha aí, Jesus. É por isso que tem gente dentro da igreja estéril. Eita. Meu Deus. Vou falar, Jesus. Não dá fruto, pastor. Meu Deus, é forte, hein? Meu E tem gente morrendo estéril dentro da igreja. Desse jeito. Meu Deus. Não tem um discípulo. Eita Deus. É, Jesus, é desse jeito. Ganhou uma alma, mas ao invés de ensinar nem isso. Meu Deus. Estreitou. Olha aí, o CAC. Quem é gerador, quem é ganhador tem que ter pelo menos um discípulo. Não existe essa. Pastor, eu toco, faço um discípulo. Olha aí, ó. Olha aí, Jesus. Você sabe por que quando você faz um discípulo? No dia que não der para você, se você for para outro lugar, Aí, ó. já tem gente. Olha aí, Jesus. É assim mesmo. Faz a banda aí. Pastor, eu não tenho discípulo. Você está precisando ter discípulo. Jesus ensinou a ter discípulo. Estreitou, Jesus. Silêncio na terra. Pastor, agora o negócio pegou. Eu achei que era só para ganhar, não. É ganhar e cuidar. Mas é muito fácil, pastor. Só Eita ganhar. Deus, numa terra. Meu Deus, fala dessa vez. Eu quero ver você cuidar. O discípulo está no seu lado. Meu Deus. O discípulo que é discípulo vai te ver de todas as formas, errando, mas acertando. O discípulo tem que entender algo. Quem está discipulando ele não é perfeito, irmãos. É por isso que tem gente estéril dentro da igreja, pastor. Meu Deus. Eita terra. Estéril, está Alô, morto. glória. Está morto, está morto. Glória. Não tem prazer de nada. E quer carregar a arca. Meu Deus. Nunca vai. É forte, mano. É por isso que tem gente que entra na igreja, sai do mesmo jeito. Tem gente que entra na igreja, ao invés de sair na bênção, sai com dor de cabeça. Você já viu? Meu Deus do céu. Aí, pastor, estou saindo assim, pastor. Aí você pergunta, Pesado. você se ligou. Pastor, estava morrendo de dor de cabeça. Irmão, quando você ouvir a palavra, alguém cantar, repreende. Isso é coisa do diabo. O diabo não quer que você entenda a palavra. Lança para fora. Ainda tem os que dizem, era o pregador, é nada, é você. Meu Deus. Ainda tem os que dizem, era o pastor tá fraco hoje. Meu Jesus. O pastor não pregou nada hoje. Meu Deus. E o interessante é que quem fala isso é gente que não lê nem Bíblia. Meu Deus, desse jeito. Quer falar de pregador? Pelo menos. Eita Deus. Ah, tem gente que nem lê a Bíblia e ainda quer ensinar pregador a pregar. Ai, eu vou aqui, irmão. Para com isso, vai ler Bíblia primeiro. Nem canta, ainda quer dizer, irmão. Ai. Dá pra Meu ele. Deus, gente. Ainda tem uns que dizem, não, o efeito só surge se eu estiver na frente. Aí dá a oportunidade pra ele. Jesus. Passa vergonha. Olha aí. Aí vai dizer que o diabo se levantou. Foi nada, foi você mesmo que não se preparou, não leu Bíblia, não orou, não se consagrou, não carregou a arca da forma que era para ser carregada. Pastor, não estou gostando, o problema é seu. Deus está falando aqui, quer ser carregador de glória, carregador da arca, seja da geração de obedecedor, espontâneo, adorador, que vai a chama na camadura cheia, a machoma naia, subracandaraia. Quem pode adorar, adora. Quem pode adorar, adora. Oh, aleluia. Eu encerro aqui a palavra. Que isso, Quem quer que eu termine, dá glória a Deus. Glória, glória. É para quebrar o gelo, pastor. É para quebrar o gelo. Que é isso? Não julgue ele. É para quebrar o gelo. Está perdoado, meu filho. Fica na bênção. É para quebrar o gelo, irmão. Mas já cheguei no final, já estou encerrando aqui. Olha para mim aqui. Até 10 horas, pastor. Até 10 horas, o pastor Rafael disse que até meia-noite. Já estou terminando já.
Agora que 8 horas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, irmão. Não, pega na mão desse crente e diga assim, meu irmão. Diga, Deus nunca vai medir. Diga você. Pelo tempo de crente que você é. Meu Deus! Tem gente que tem 20, 30 anos, não é isso? Mas não sente o que o novo convertido sente. É verdade. Você já viu? Sim ou não? Traduzindo. Irmãos, Pastor Rafael já me conhece há muito tempo. Pastor Rafael. Pastor Rafael é um dos pregadores, irmãos. Eu falo isso com bondade, respeito. Mas ele é das antigas. A gente tem uma geração hoje que, particularmente, irmãos, eu já prego há 23 anos. O pastor Rafael acho que já chegou nos 30 aí. Uns 30 anos aí. Uns 30 anos de ministério. Mas a gente vê uma geração muito fraca hoje, irmãos. Uma geração muito fraca. Pastor, geração fraca em que sentido? Palavra. Tem pregador que sai daqui, vai para o sul do Brasil e passa vergonha. Meu Deus. Pastor, por quê, irmão? Sul do Brasil. O pastor Rafael pregou. Eu já preguei. Prego muito. Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. As igrejas lá, irmão, tem igreja que nem bater palma e nem glória a Deus dá. Meu Deus. Pastor, isso é preocupante? Não. Para quem prega a Bíblia, isso não é preocupante. Eu vou traduzir para você. Eu prego em Assembleia de Deus, eu prego em Batista, Presbiteriano. A única igreja que ainda não preguei foi a igreja católica. Pastor, porque ainda não recebi convite. Mas no dia que receber, o senhor vai pregar o que? Bíblia. Vou pregar a palavra. Pastor, quem faz? Não sou eu, é a presença. Eita Deus. É a presença. Nesses 23 anos que eu sirvo pregando o Evangelho, Deus me levou em muitos lugares desse Brasil, fora do Brasil, para pregar o Evangelho dele. Deus me deu oportunidades que eu só tenho a agradecer a Deus, irmãos. Mas Deus me deu uma experiência de dirigir uma igreja. Quem está ouvindo, dá glória a Deus. Até então eu passei 20 anos da minha vida na itinerância, de um lado para o outro. Passei 20 anos. Eu me recordo que eu passei 9 anos para Deus me dar uma esposa. Pastor, quanto tempo? 9 anos, só orando, só pregando o Evangelho. E tem gente que fica agoniado, né, pastor? Meu Deus! Tem gente que está na pedra, irmão. Só Jesus na causa. O que o senhor queria fazer? Só pregar, eu queria pregar. Irmão, se tem gente que diz, pastor, é porque eu sou veio de uma família evangélica, não. Pastor Rafael conhece meu pai aqui. Meu pai era só Jesus na causa. Joel conhece aqui também. Só Jesus na causa. Meu pai, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha 6 anos de idade, meu pai, irmãos, o diabo usava tanto meu pai, que você sabe o que meu pai fazia? Fazia eu e meus irmãos com 6 anos de idade ver filme pornográfico junto com ele. Meu Deus. Hoje meu pai é pastor, mas meu pai era perverso, o diabo usava, irmãos, com peso, mas hoje a graça de Deus abundou sobre a vida dele. O pastor, ele fazia tudo, irmão, tudo isso que você imaginar. Meu pai começou, irmãos, a ensinar, o diabo começou a utilizar ele para ensinar a gente, mas tinha uma mulher que não era usada em profecia nem revelação, mas quando dobrava o joelho, Eita glória. pastor, quem? Minha mãe, Eita Deus, glória a Deus. joelho calejado. Minha mãe se ajoelhava e dizia, Deus, nenhum dos meus filhos vai ser como o pai foi, vai ser profeta e pregador do Evangelho. É assim mesmo, Jeová. O que foi mais forte, o que ele falava ou o que a minha mãe orava? Não, que a minha mãe começou a orar, Deus começou a dizer, não, vem aqui. Pastor, chega comigo e diz, filho, você vai dirigir uma igreja. Pastor, qual a sua igreja? Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Iadã. Pastor de igreja, pastor auxiliar. Mas pastor, você é credenciado? Sou credenciado. Você sabe que eu estou falando isso? Porque tem muito pregador aventureiro, né, pastor? Meu Deus! Tem pregador que não tem igreja, não ceia, não dizima. Meu Deus, gente. Irmãos, não deixe uma pessoa dessa tocar na sua cabeça, não, irmãos. Pelo amor de Deus. Isso é muito sério. O que eu estou dizendo aqui, isso é muito sério. Eu estou dizendo isso daqui é muito sério. Pastor Rafael é pastor da igreja, mas ele é pastor pregador, ele sabe o que eu estou falando. Irmãos, é muito sério. Porque é muito fácil eu chegar aqui, pastora Viviane, e tem pregador que ele só bate, né? Você já viu? Bate. E não traz nem o bálsamo, irmãos. Jesus, ele exorta, consola e edifica. Quem exorta muito, tem alguma coisa oculta escondida.
Quem arrota muita santidade Meu está Jesus. escondendo o pecado. Primeiro, que se eu sou santo, eu não preciso mostrar que eu sou. Verdade. Se eu sou profeta, eu não preciso bater no peito e dizer eu sou profeta. Eita, agora é assim. Quem te apresenta é Deus. Você não precisa se apresentar para ninguém, é Deus que te apresenta. Irmãos, o pastor chega comigo e diz: filho, você vai dirigir uma igreja. Nunca tinha experiência, pastor. Junto com a minha esposa, o pastor disse: eu preciso de uma resposta. E eu disse: quando? Eu pensei que era daqui a uma semana. Ele disse: não, hoje mesmo. Meu Deus. Eu disse: até quando o senhor quer ouvir a resposta? Ele disse: até meia-noite. Eu digo: toma ali. Peguei minha esposa, se ajoelhamos, e eu disse: Deus, vamos orar, vamos orar. A gente começou a orar. Quando eu comecei a orar, em 5 minutos, o Espírito de Deus começou a falar comigo, dizendo: filho, vai, porque eu estou no controle. Eita. Eu estou no comando. Glória. Ligo para o pastor e disse: pastor, eu aceito o desafio. Quando é que vai ser a apresentação? Ele disse: domingo. Isso era no sábado, olha só. Já era no domingo, no dia seguinte. Peguei a melhor roupa, preparei e disse: filho, quando você chegar, você vai ver a igreja bonita. Uma igreja bonita, a Assembleia de Deus. Só para você ter uma ideia, a igreja era tão bonita que até suíte tinha, pastor. Estou lhe falando, irmãos, igreja da Assembleia de Deus. Bairro Nobre. Quando a gente chega bem na frente, a igreja cabia 300 crentes. Quando eu chego lá, você acha que quantos crentes tinham numa igreja que cabia 300? 12 crentes só, pastor. Uma igreja bonita, não precisava fazer nada, irmão, nem mexer, só ganhar alma, só isso. 12 crentes. Quando eu chego bem na porta, a minha vontade é voltar de novo. Quando eu tento assim, o Espírito Santo de Deus vai, estou no controle. Pastor apresenta e diz: filho, agora prega. Como eu sei que tu prega nesse evento aí, prega como se tu estivesse pregando para 10 mil pessoas aí. Irmão, eu preguei a melhor mensagem. Não tem aquelas mensagens, pastor Fé? Eu sei disso, a gente que prega, irmão, a gente sempre tem aquela mensagem. Irmão, tem gente que diz assim: pastor, só pode pregar uma mensagem 10 vezes, irmãozinho, interessante que ela vai se renovando, sim ou não? Ela vai se aperfeiçoando. Quanto mais você prega, meu irmão. Primeiro porque a Bíblia se renova por si. Você vai pregando e Deus vai te usando. Preparei a melhor mensagem, irmão, preguei como nunca, irmão, mas dei lugar para Jesus. Jesus começou a batizar os 12 crentes com o Espírito Santo. Eita, Olha Deus aí, de glória. papai. Dia seguinte, eu vou orar, e eu digo: Jesus, e agora? Jesus disse: filho, você vai fazer 12 horas de oração com esses 12 crentes. Meu Deus. 12 horas de oração. Você está ouvindo dar glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, preparei os 12. Eu só tinha um obreiro lá. Só tinha um obreiro. O obreiro mais novo que eu tinha lá, ele tinha 70 anos de idade. Pastor. Meu Deus, é forte. Melhor. Além de ser obreiro, era o único músico. Tinha todos os instrumentos, só Olha ele aí, tocava Jesus. violão. Olha aí. Violão, uma igreja feita. Eita, Irmãos, peguei os 12, a gente entrou dentro da igreja 12 horas direto, irmão. Quando encerrou, tem a gente que não queria mais sair da igreja, disse: pastor, não dá pra gente morar aqui não. 12 horas direto. oh, que gostoso. Passou-se a semana, isso tudo numa semana. Jesus disse: vai evangelizar agora. Eita. Meu Deus. Orei, fui evangelizar. Coloquei a caixa de som. Eu peguei o músico, o único músico que a gente tinha, o senhor de 70 anos de idade. Foi eu, minha esposa e os 12 crentes acompanhando, irmão. Irmãos, comecei a pregar. A gente para bem na frente de uma zona vermelha. Eu começo a profetizar falência. E bem, irmãos, bem na frente da bocada da zona vermelha estava o chefe lá. Isso eu sabia? Não sabia. Comecei a declarar. E o cidadão chorando. Olha aí, Jesus. O obreiro chega no meu ouvido e diz: pastor, pega mais leve, pastor. Meu Deus. Eu disse: por quê? Eu estou pregando a palavra. Ele disse: pega mais leve, pastor. O cidadão está aí, irmão, aí que o Espírito Santo de Deus veio por tudo. Eu liguei agora, eu fui falando, irmão, chorava. Terminamos o evangelismo, o culto começava domingo às 18 horas. Isso não foi em um mês, não. Questão de 2 semanas. Para você dar glória a Deus aí. Agora quero ver se você dá glória a Deus daqueles diferentes de todos. Chegou domingo. Cheguei mais cedo, começava às 18 horas, eu cheguei com a minha esposa às 16. Pastor, para quê? A gente
gente foi orar, conversar com Deus, analisar mais a palavra que a gente ia trazer de novo. Quando chega às 17h30, já se preparando, os 12 crentes já tinham chegado. Aí eu dobrei o joelho, eu digo: Jesus, a gente evangelizou, traz esse povo, Glória! traz esse povo. Irmãos, eu dobrei o meu joelho. E lá, irmãos, não tinha levita, só tinha o tocador que tocava, e era um senhor de 70 anos. Quem cantava? A minha esposa. A minha esposa prega e canta. Ela já começou a cantar lá, dar lugar para Jesus. E ela cantava, irmãos, começou a cantar. E antes disso, eu no gabinete orando, Jesus disse assim: filho, uma pessoa vai entrar dentro dessa igreja. Escute, irmãos, para quem me conhece, acompanha o meu ministério, irmãos, eu não troco isso daqui por nada. Não troco isso daqui por nada. Deus pode usar em revelação, em profecia, de vez em quando, mas isso daqui eu não troco por nada. Primeiro que a maior revelação é isso daqui, ó. É a palavra, é a Bíblia Sagrada. Mas tem dia que Jesus quer ser bom com a gente. Disse: não, filho, hoje eu vou te usar em revelação. Hoje eu vou te usar. Orando, Jesus disse: filho, vai entrar um cidadão por nome André. Você está ouvindo? Dar glória a Deus? Eu digo: Jesus, André. Mas Jesus talvez tenha bem uns 5 André dentro da igreja. Eu disse: não, só vai ter ele. Eu digo: como? Então vai continuando falando. Jesus começou a falar: filho, ele vai entrar, vai passar na frente dessa igreja. Ele está se preparando para fazer um arrastão com mais 3 jovens dentro do carro. Mas quando ele passar na frente dessa igreja, ele vai ouvir uma voz como o som de muitas águas. Ele vai parar e vai entrar dentro dessa igreja. Você está ouvindo? Dar glória a Deus? Glória a Deus. E Jesus disse: ainda tem um porém, ele vai entrar armado. Você está ouvindo? Dar glória? Irmãos, me preparei. Chegando os 5 minutos para as 6, eu orando, e a minha esposa começou a iniciar. Quando é às 18 horas, irmãos, quando é às 18 horas, eu começo a me levantar. Antes de eu me levantar de virar assim, começou gente a entrar dentro da igreja. Os 12 crentes já estavam presentes. Agora começou a entrar gente dentro da igreja, entrar gente dentro da igreja. Eu cheguei em Cobreiro e disse: conta quantas pessoas tem. Você quer saber quantas pessoas tem além das 12? Dão glória a Deus. Glória a Deus. 150 pessoas. Eita Deus de glória. Aleluia. Pastor, quantas? 150 pessoas entraram dentro da igreja. E uma dessas 150 estava o André. Você está ouvindo? Dar glória? Glória. Irmãos, preparou o ambiente, o culto. Eu vou pregar aquela mensagem, pastor Ralf, a pesca milagrosa. Quem já leu esse texto lá no Evangelho de Lucas? Tem uma parte que vai ser citado todos os nomes dos discípulos, não é isso? Você que está com a Bíblia aberta, se você puder ver. Todos os discípulos. E tem um discípulo de Jesus que o nome dele era o quê? André. Joel já pegou aqui. André. Aí eu disse: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar o André por último. Irmãos, comecei a pregar, dar lugar para Jesus, os 12 crentes. Jesus começou a tocar, a graça de Deus começou a ser liberada sobre eles. Quando de repente eu pregando, Jesus disse: filho, o André já está presente. Eu digo: Jesus, ele está onde? Jesus disse: olha lá para trás, o final do banco. Irmãos, quando eu vejo, o André está assim, ó, escondidinho, sem olhar nem para cá nem para cá. Jesus disse: lá está ele lá. Eu digo: Jesus, é ele sim. Fala 3 vezes o nome dele. Eu digo: como? 3 vezes. Comecei a pregar, pregando, falando o nome dos discípulos. E eu disse a primeira, eu disse: André! Quando eu falo isso, irmãos, ele levanta a cabecinha assim. Eu digo: opa, lá está ele lá. Eu pregando naquela graça, naquela atmosfera. Eu disse pela segunda vez, eu disse: André! Aí ele já tomou um susto, irmãos. O susto que ele tomou, Jesus disse: agora fala pela 3ª vez, porque ele vai dar um salto. Eu pregando naquela atmosfera, naquela graça, eu disse: André!
Quando eu falo pela última vez, o André dá um salto, irmãos. Eita, Deus de glória. Assustado. Quando eu olho para a blusa dele, a arma bem aqui, ó, do jeitinho como Deus falou. Ele olhando, eu disse: André, olhava para ele, irmãos, ele chorando. Jesus começou a falar, eu disse: Deus, e agora? Jesus começou a dizer: eu vou trazer ele. Ele não queria vir. Jesus disse: eu vou trazer ele. Irmãos, nesse trazer dele, lá vem o André. Quando ele chega bem no meio do corredor da igreja, você sabe o que ele faz? Ele tira a arma e aponta para mim. Meu Deus, Estreitou. Meu Deus. Quando ele aponta, eu digo: Jesus, é hoje que eu morro. A primeira igreja que eu estou pastoreando e já vou morrer. Meu Deus. O ministério rápido. Mais rápido do que de Jesus, irmão. Irmãos, ele aponta. Quando ele aponta, a minha esposa começa a chorar atrás. A minha esposa chorando, intercedendo. Pastor, o que o senhor sentiu medo? Olhei aquela situação, eu digo: Jesus, eu falando com Jesus, eu digo: Jesus, eu não acredito que eu vim pastorear uma igreja, vou morrer, Jesus. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse: te aproxima dele. Eu digo: como? Não. Te aproxima dele. Ele estava no meio. Irmãos, a igreja parou, olhando. Já tinha gente chorando. Os 12 crentes que estavam comigo já estavam chorando, dizendo: o pastor vai morrer. Jesus disse: te aproxima. E conforme eu vou se aproximando, irmãos, a minha distância onde eu estou do Joel, ele estava. E eu digo: Jesus, está bom aqui. Ele disse: nada disso, te aproxima. Eu digo: Jesus, ele está apontando a arma. Jesus disse: te aproxima. Eita, Deus. Irmãos, quando eu chego bem perto dele, a arma vai bem aqui no peito. Eu digo: Jesus, se ele só fazer assim, já era. Eu falando com Deus, em pensamento. Tem a gente que vier com uma coragem, mas dentro de mim eu digo: Jesus, amado. Eu digo: Jesus, me toca, me enche. Jesus começou a dizer: filho, coloca o microfone na boca dele. Eu digo: Jesus, como? Já estou perto dele, coloca o microfone na boca dele. Eu digo: Jesus, esse homem vai estagnar. Jesus disse: vai nada, coloca. Irmãos, quando eu coloco, eu vou chegando próximo, sabe o que acontece? O André solta a arma. A arma cai na mão dele, ele começa a tremer. E ele, nesse tremor, eu coloco o microfone na boca dele, ele começa a chorar. Mas o choro dele, irmãos, pensa no choro, aquele choro de criança, irmão, chorava. Chorava, e ele começou a falar dizendo: pastor, o senhor não me conhece. Mas quando eu passava na frente dessa igreja, Glória! eu estava se preparando para fazer um arrastão com 3 colegas meus. Jeitinho como Deus tinha falado. Eita, Deus de glória. Mas quando eu passei na frente dessa igreja, eu ouvi como um som de muitas águas no meu ouvido, e dizia: entra dentro dessa igreja, porque eu vou usar um profeta para falar contigo. Olha, eu quero ver se você vai dar glória a Deus. Ora, céu, a dúria candará, Ele começou a chorar, chorava. Ele disse: pastor, eu tenho 2 filhos, um de 2 anos e um de 5 anos, e eu não sei fazer nada. Olha o que o diabo tinha colocado, pastor. Eu não sei fazer nada além de roubar. Pastor, já tem 3 dias que os meus filhos não comem bem. Eu disse que eu ia fazer o maior arrastão. Mas quando eu passei na frente dessa igreja, eu ouvi um som de uma voz como águas dizendo: entra aí, porque tem um profeta que eu vou usar. Jesus disse: faz ele confessar. Irmãos, ele começou a tremer. Ele começou a confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Quando ele começou a confessar Jesus Cristo como seu Salvador, sabe o que Jesus fez em seguida? Jesus batizou ele com o Espírito Santo e com fogo. Não, agora você vai dar um glória a Deus maior. Eu saí da igreja. E você sabe quem está dirigindo a igreja lá agora? O
André. Ai, a fúria. Pega na mão desse crente e diga: carregador da glória. Diga: você carregador da glória. Diga: a glória de Deus, a presença de Deus, diga sobre a tua vida. Diga: onde você colocar a planta dos teus pés, diga: avivamento, graça, poder, unção virá. Quem pode adorar faz alguma coisa. Tira o pé dessa cadeira. Dá glória. Pega na mão desse crente e coloca ele de pé com você. De pé, de pé. Só quem quer ser carregador da arca, levanta a sua mão e dá glória. Só quem quer fazer parte da geração de Obed-Edom, dá glória. Pastor, eu já me encontrei. Eu já sei qual é a geração que eu quero fazer parte. Então pega na mão desse crente, traz ele aqui na frente, traga. Venha, venha. Traz ele aqui na frente, traga, traga. Traga no glória. Geração de Abinadab, de Obed. Vai vindo no glória. Glória a Deus. Olha pra mim aqui, olha pra mim aqui, olha pra mim, olha pra mim. Só quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a sua mão, você quer. Se aproxima, irmão, se aproxima do altar aqui, se aproxima. Deus, irmão, olha pra mim aqui, olha pra mim. Só quem é batizado com o Espírito Santo, pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo com fogo, levanta a mão, só quem é? As duas mãos levantadas, as duas mãos, você quer? As duas mãos assim, bem alto, isso. Baixa a mão, baixa a mão. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão, só quem não é? Pastor, quem é batismo com o Espírito Santo? Escute, eu vou traduzir para você. Tem gente que sente arrepio, chora, vontade de pular, mas não fala em línguas. Pastor, eu sou batizado? Não, você não é batizado, você é cheio. Batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Só quem fala em línguas, levanta as mãos. Pastor, fala em línguas. Então levanta as mãos. Isso, levantou as mãos. Você que é batizado com o Espírito Santo, olhe para mim aqui, rapidinho, olhe para mim aqui. Glória a Deus. Olhe para mim. Você que é batizado com o Espírito Santo, quem de vocês se lembra do dia que ele te batizou com o Espírito Santo? Levanta a mão. Muita gente aí. Você que se lembra quando ele te batizou com o Espírito Santo, olhe para mim. Você se lembra que ninguém te segurava? Quando alguém tentava te segurar, Jesus batizava outro Espírito Santo. Aí eu te pergunto, o que mudou de lá para cá? Pastor, eu comecei a passar por lutas. Eu comecei a enfrentar obstáculos. Pastor, aquela graça que eu sentia, eu sinto. A pergunta que eu te faço hoje aqui, escute para você ouvir. Escute para você ouvir. Quem de vocês sentem que Jesus está às portas? Levante as mãos aí. Jesus está perto, sim ou não? Como nunca, irmãos? Como nunca? A palavra está se cumprindo, sim ou não? Sim. Nós já estamos vivendo os últimos. Os últimos. Eu estou dizendo os últimos. O que eu vou lhe dizer aqui, eu não estou prevendo, porque a Bíblia não me autoriza a dizer isso. Mas eu acredito, pastor Alfredo, que a igreja não chegará até 2030. Eu acredito nisso. Vou lhe falar. Você viu que o tempo está passando assim, sim ou não? Um dia desse a gente estava em janeiro, pastor. A gente já está finalizando.
Você está sentindo o calor, tem gente dizendo, pastor, é o verão. Pastor, é mudança de clima. Não tem nada a ver, Bíblia, é palavra. Pastor, daqui em diante vai melhorar? Não, vai piorar. É agora que a figueira vai balançar. É agora que Jesus vai separar o joio do trigo. Glória a Deus. É agora que Jesus vai separar quem é cristão de verdade e quem não é. É por isso que já começou a cair máscara de gente dentro da igreja. É por isso que Deus vai começar a colocar para fora pecado oculto, escondido. Pastor, por quê? Porque é preciso Deus mostrar. É preciso o temor ser gerado mais uma vez no meio do povo. Mas pastor, Deus me envergonha. Quem foi que falou? Tem gente que luta, reluta. Deus está dizendo não é. Ele faz. Chega o tempo de Jesus e disse, vou te apresentar então. Escute, eu vou lhe dizer aqui pelo Espírito Santo. A igreja está se preparando para o último avivamento. Não, você não ouviu, senão você quer dar no glória a Deus. A igreja está se preparando para o último avivamento. Você que busca Deus, busque como nunca. Você que quer ser cheio de Deus, seja cheio como nunca. Pastor, ainda dá tempo de me ajeitar, ainda dá. Pastor, ainda dá tempo de buscar, ainda dá. Pega na mão desse crente, chacoalha a mãozinha dele e diga assim, está preparado? Diga mais forte, diga, está preparado? Diga, está preparado? Diga, carregador de arca. Diga, está preparado? Diga, você. Diga, é responsável. Diga, encarregar. Diga, glória. Diga, glória. Segura na mão desse crente. Segura, fecha os olhos. Eu vou contar de 1 a 3. E no 3, Joel, o ministério deixa Deus usar vocês. No 3. Enquanto isso, os instrumentos ficam bem leves. Fecha os olhos, fecha os olhos. Eu queria convidar o pastor Rafael, a pastora Viviane, os pastores que estiverem aqui, se tiver, para ajudar a ministrar sobre esse povo. Segura na mão desse crente agora, segura, não faz diferente, levanta as tuas mãos, isso. Bem alto, isso. Sobre a tua cabeça, Repete comigo esta oração. Fecha os olhos. Diga comigo bem forte, diga Jesus. Diga Jesus. Diga eu entendi. Diga o propósito. Diga o projeto. Diga que tu tens. Diga para minha vida. Diga Jesus. Diga Jesus. Diga essa noite. Me dá um sinal. Diga, me dá um sinal. Diga que tu tens. Diga chamado. Promessa. Diga na minha vida. Diga Jesus. Eu quero. Diga bem forte. Diga eu quero. Diga eu quero. Ser cheio. Ser cheio. Ser cheio. Diga ser cheio. Diga da tua glória. Levanta as tuas mãos e começa a orar. Vai, abre a boca. Eu vou contar de 1 a 3, abre a boca. Começa da glória, vai, da glória. Começa da aleluia. Os pastores se preparem para ministrar. Deus está preparando uma glória diferente sobre a tua vida. Deus esta noite vai liberar uma presença sobre a tua vida. Em 85, quem tem glória, começa da glória para ele. Quem tem aleluia, da aleluia. É 2.
Chico, e agora?